Olá pessoal, hoje iremos discutir sobre um episódio de The Midnight Gospel que aborda como tema principal lidar com a morte e sobre descobrir um pouco mais de si mesmo. E no começo deste episódio, Clancy, que é o protagonista do desenho, está se vangloriando, se achando o iluminado por conta de uma conversa que ele teve num episódio passado. Mas aí fica a pergunta, o que é ser iluminado? Iluminado é aquela pessoa que analisa uma situação e não importa o quão complexa ela seja, aquela pessoa vai analisar a situação e comunicá-la de forma simples. O melhor exemplo de iluminado é Buda, como por exemplo dizer, só há um tempo que se é fundamental se despertar, e esse tempo é agora. Então Clancy decide entrar de cabeça nesse negócio de ser iluminado e decide usar somente avatares sem graça e explorar realidades chatas. Neste desenho, o protagonista viaja por vários mundos e a cada mundo que ele visita, ele veste como se fosse skins diferentes, como se fosse realmente um jogo, que ele vestisse skins e visita mundos diferentes. Aí então Clancy vai para um planeta bem sem graça, com uma skin bem sem graça e vai lá para meditar, ficar moscando e tal, pagando de iluminado. Até que de repente ele cansa de pagar de iluminado e decide escorregar de tobogã que ele tira da própria mochila. A mochila dele é quase a mesma coisa da mala do Newt Scamander, sabe? De Animais Fantásticos e Onde Habitam. E quando ele vai descer de tobogã, ele percebe que precisa de água para descer. Aí quando vai procurar uma mangueira na sua mochila, ele acaba caindo dentro da própria mochila. É bem louco isso aí. Que em minha percepção deste episódio, eu diria que a mochila seria uma metáfora para a mente do protagonista. Isso aí vocês vão entender um pouco mais pra frente. Então Clancy cai em cima de uma geladeira, cara, e isso vai acontecer muitas vezes nesse episódio, eu já adianto pra vocês. Aí então ele fica explorando o lugar, até que de repente ele vê uma figura se formando e decide se aproximar para chamar pro seu Espaçocast, que é um podcast transmitido no espaço, que no caso Clancy, o protagonista, conduz esse podcast e apresenta. Então quando ele se aproxima da figura, a figura se apresenta como a morte. Aí então ele chama a morte para participar do episódio de Espaçocast dele. Logo depois de Clancy convidar a morte para o seu Espaçocast, a morte diz para ele descrever a forma da morte, para que ela possa se manifestar. Aí então Clancy fala uns negócios bem bizarro e tal, mas uma coisa que eu entendi nessa parte é que cada pessoa vê a morte de uma forma. E isso não se limita somente em pessoas, mas também em culturas inteiras, como por exemplo a cultura do México, que fazem festas no velório da pessoa que faleceu, meio como se estivessem aproveitando o seu último dia com um ente querido. Enquanto, por exemplo, na maior parte da América Latina, encaramos o velório como algo extremamente triste, ao pensar que essa é a última vez que você verá alguém que você ama. E tá tudo bem, afinal, cada cultura é de um jeito, e cada cultura encara a morte de um jeito. Enquanto alguns veem a cultura com um carrinho de propulsor a jato, outros já veem a morte como algo mais, digamos, sério. Mais pra frente, Clancy então pergunta à morte se ela tinha algum conselho pra lidar com a morte. Afinal, quem melhor pra dar um conselho assim, né? Você tem algum conselho para as pessoas que estão lidando com a morte nas próprias vidas? Tenho. Bom, eu vou te falar a melhor coisa que alguém poderia fazer durante a vida, na minha opinião, é estar presente de fato. E ela responde para estar presente de fato, seja diante de um morto ou com um recém-nascido. Sei que é meio clichê, mas a minha percepção sobre isso é que ao dizer estar presente de verdade no momento, é você curtir e brincar com o recém-nascido, que eu diria que o recém-nascido é quem está vivo, e ficar presente de verdade com quem já morreu. Seria como tentar lembrar dos seus momentos felizes com aquela pessoa que faleceu e sentir o que se deve sentir no momento. Sentir tristeza se vier tristeza, sentir saudade se vier saudade. E não tentar negar e esconder esses sentimentos de si mesmo. Essa é a parte que eu diria que estamos entrando no subconsciente de Clancy. Nesta parte, vários clones dele mesmo começam a atacá-lo. Esses clones são as partes dele mesmo que ele sente vergonha, e que mesmo estando escondida dentro de sua cabeça ou de seu subconsciente, ainda o atormentam. É o que a filosofia chama de Dasman. Caso vocês quiserem que eu faça um vídeo aprofundando sobre o Dasman, comenta aí. E então o Clancy pergunta à morte o que seria aquilo, e a morte fala,
que deveria perdoá-los, afinal aquilo ali é parte de si mesmo. Isso seria como redimir de seus pecados. E isso você faz perdoando a si mesmo. E depois que Clancy os perdoa, ele se transforma em um anjo saxofonista. O que seria essa visão que Clancy tem de sentimento de paz? Clancy então decide ir mais fundo em seu subconsciente ou mais fundo na mochila, à procura de sua mangueira. E lá é tudo bem mais caótico, mostrando a confusão que é a mente das pessoas. E um pouco mais pra frente, Clancy e seu grupo fazem uma viagem de canoa, o que eu acho que seria uma grande referência ao Barqueiro do Inferno da obra Divina Comédia. É uma referência bem interessante. E um pouco mais pra frente, Clancy consegue encontrar o tobogã, mas a morte o segura dizendo que não é emergência. E eu acho que isso seria mais uma analogia pro aqui e agora. Imagine alguém que se isola de tudo e todos, focando a sua vida somente em trabalhar ou estudar, e por conta disso se sente infeliz, pois acha que não merece nenhum minuto de descanso, ou acha que se descansar você vai perder o seu progresso de alguma forma. Claro que estudar e trabalhar é importante, mas a vida é como cebolas, tem camadas. A vida não foi projetada somente para sobreviver, mas também para viver, tentar aproveitar um pouco ela. E eu acho que essa parte é uma analogia um pouco clara a isso. Ao Clancy insistir em querer pegar a mangueira e não aproveitar o papo que ele tá tendo com a morte, entende? Um pouco antes do final do episódio, a morte faz uma avalanche de bolinhas de ping-pong, fazendo todos caírem de um lugar bem alto. Então Clancy começa a se desesperar por conta da queda, então a morte diz pra aceitar e encarar o vazio. Eu diria que isso seria uma analogia a Nietzsche, que diz: quando você encara o vazio encara você. Que essa frase diz que você deveria encarar o seu vazio e escutar o que ele tem pra te dizer e aprender com o que ele tem pra te ensinar. E com isso você pode aprender um pouco mais sobre si mesmo. Afinal, o vazio, querendo ou não, também pode fazer parte de você. E no final do episódio, Clancy sai da simulação e percebe que não quer mais ser o iluminado e que preferia ser ele mesmo sendo imperfeito. Talvez ele tenha chegado nessa conclusão após ter conhecido um pouco mais de si mesmo, como por exemplo ao conhecer as partes dele mesmo que ele tinha vergonha e as perdoando, ou encarando o vazio. Enfim, no final ele conseguiu se redescobrir. Então pessoal, esse foi o vídeo. Caso tenham gostado, dá uma força aí, deixa o like para o vídeo conseguir alcançar mais pessoas. E caso tenha chegado aqui de paraquedas, saiba que você é muito bem-vindo aqui. Aqui tem vídeos toda semana com conteúdos filosóficos, falando da parte filosófica de séries, filmes, desenhos, jogos, livros e por aí vai. E caso você tenha sugestão para vídeo novo, pode comentar aí embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários. Então é isso galera, valeu, falou, até a próxima.